Eu sou Rico, eu sou diretor de dados da Serasa. Eu sou a Lia Bandeira, eu trabalho aqui com ciências de dados na Serasa Consumidor também. A gente ganhou, na verdade, um prêmio aqui, que era um dos casos do ano, né? Na verdade, dos cases que a gente trouxe aqui, a gente trouxe o chat generativo, como é que a gente está melhorando a vida do consumidor através da tecnologia de AI generativa. Como é que a gente está falando com eles com mais propriedade, falando com eles de uma forma mais personalizada, né? Esse foi o caso que a gente trouxe hoje. E esse case é um case que a gente vem trabalhando junto com a AWS, ele é um case que a gente gosta muito porque ele está muito em contato com o nosso consumidor final. Então ele está focado em apoiar nosso consumidor final em dúvidas, em questões de educação financeira, então ele é um case muito importante para a gente. Além disso, vale um ponto, Gabriel, que esse daqui é um case que ele se conecta profundamente com o que a Serasa. Por que a Serasa está aqui hoje, né? Que é ajudar as pessoas que estão endividadas, que estão negativadas, elas quebrarem esse ciclo, né? Então o chat, ele não só está ajudando tanto a parte de atendimento, atender melhor, mas também ajudando um pouco em como dar os insights melhor para os nossos clientes, para eles poderem usar melhor o dinheiro, como trabalhar o dinheiro, qual é a melhor dívida para ser paga naquele momento e como vai ser paga e tudo mais. Ele foi um trabalho grande e ele foi também... por mais que a gente sempre o objetivo foi a gente colocar o consumidor final para conversar mesmo com a AI generativa, a gente tem que ter cautelas nesse momento, né? E aí ali ela pode entrar um pouco no detalhe, mas a gente trabalhou muito com públicos de controle, então a gente sempre colocava para uma parte do meu público, testava, usava. Antes da gente colocar para o público, a gente colocou para todo mundo da empresa, onde todo mundo olhou, testou, para poder ter diferentes comunicações, diferentes conversas e tudo mais. Primeiro a gente fez isso para depois ir para o público, para depois ir para os 90%. A gente ainda não está ainda também em 100% de toda a nossa base. A gente está falando aí de 10% do nosso público, porque a gente está no momento mesmo de tunar algumas das coisas, ver. A gente está vendo que ele já está bloqueando a grande maioria das alucinações. Só que a gente também quer ter o controle para saber que ele não vai falar nenhuma besteira nesse momento e correlacionar alguma coisa errada. Eu acho que trabalhar com IA generativa é fazer teste pra caramba. Então a gente testou muito para o nosso público interno também. Então a gente botou a empresa inteira para testar, o chatbot para dar feedback, e isso também foi muito produtivo. E além disso, eu acho que a maior preocupação de colocar uma GenAI para público mesmo é realmente uma alucinação, é falar alguma coisa fora de contexto da empresa. Então a gente trabalha sempre com contexto restrito. Então recorrer a técnicas com contexto restrito é a fundação disso. E a gente desenvolveu dentro da empresa vários guardrails para que o bot fale a nossa língua, para que fale a língua Serasa, para que a gente também tenha essas steps de segurança. A Lia pode me complementar também, mas quando eu falo o primeiro de tudo foi até o que a gente explorou bastante lá dentro da nossa apresentação, que foi um pouco de como é que a gente trabalha a informação de fato e a informação real, com os dados reais, com os dados acurados, com os dados do meu cliente. Então, como é que eu coloco tudo isso de uma forma mais organizada? Por quê? Porque durante o nosso treinamento dos modelos, a gente percebeu que não adiantava eu só ter os dados dentro de um lugar, mas na verdade ele precisava dar um contexto para que a AI generativa pudesse criar aquele tipo de comunicação. Então, assim, o principal ponto hoje é não negligenciar a parte de engenharia de dados mesmo. Então, não negligenciar o como usar o dado, como melhorar o dado, como transformar o dado, porque na outra ponta vai ter um modelo que ele vai pegar e começar a trazer muitas informações, correlacionar elas e entregar uma informação diferente. Então, o uso do dado e como ele está estruturado, ele é realmente muito importante. A gente tem que pensar no iceberg, né? A LLM é a ponta do iceberg, a gente tem que ter toda a fundação muito sólida de qualidade de dado centralizado, limpar esse dado, filtrar o que é importante a gente fornecer e como a gente vai fornecer esse dado para uma LLM, para realmente ter o dado correto, porque senão ela vai dar a resposta errada. Eu acho que quando a gente fala de lideranças de alto nível, a gente tem que começar. E a gente veio de um momento muito olhando para negócio, só que hoje a transformação digital está empurrando para que as pessoas de liderança também tenham conhecimento técnico. Quando eu falo de conhecimento técnico, eu estou falando do menor nível de detalhe, mas ela minimamente saber o que dá para usar, como dá para usar e o porquê que eu quero usar. Então, esta agenda, eu estou vendo que ela precisa ser, que ela começa-se a ter mais também dentro dos C-Levels. Então, eles começam a analisar também plataformas e não mais somente o negócio, não somente os números financeiros e tudo mais. Então, eu acho que o que eu tô vendo daqui para frente é muito essa impulsão mesmo de necessidades de visão tecnológica para dentro dos C-Levels,
dentro das companhias para que eles direcionem também até as estratégias de inovação que a gente tenha. Até de estratégia de inovação, né? A gente sabe que a generativa, a gente está falando de generativa aqui no evento, né? Vão impulsionar muita eficiência dentro do negócio. Então, quanto mais os C-levels souberem e conhecerem, mais eles conseguem facilitar o trabalho dentro da empresa e dar eficiência, trabalhando com dado ou não. Então, isso que eu acho que é importante.